Durante a Segunda Revolução Industrial, a eletricidade substituiu o vapor como principal fonte de energia para indústrias, transportes e cidades, surgindo os primeiros sistemas de iluminação pública e redes elétricas. No Brasil, as instalações iniciais eram improvisadas, mas com a urbanização e novos eletrodomésticos, surgiram normas técnicas, como a NBR 5410 e NBR ISO 8995-1, para garantir segurança e eficiência. Um bom projeto elétrico é essencial para evitar problemas como sobrecargas, incêndios, choques elétricos e desperdício de energia, sendo crucial desde a fase de planejamento arquitetônico, sempre em conformidade com as normas e exigências locais. O padrão de entrada é a primeira etapa da ligação elétrica e é de responsabilidade do cliente. Ele deve atender às especificações da norma técnica da concessionária de energia e incluir ramal de entrada, poste ou pontalete, caixa de medição, proteção e aterramento. Esse dimensionamento precisa ser feito por um engenheiro eletricista e executado por profissionais capacitados. Um detalhe importante é que todo poste deve vir com um traço demarcatório a 1,35 metros da base, indicando até onde deve ser enterrado. Depois de pronto, a concessionária faz a inspeção, se tudo estiver conforme, instala o medidor e liga o ramal de serviço. Dessa forma, a energia pode ser levada até o quadro de distribuição. A proteção geral deve ficar sempre depois da medição, com disjuntores termomagnéticos, unipolar no monofásico, bipolar no bifásico e tripolar no trifásico. As caixas de medição podem ser feitas em materiais como aço, alumínio, inox, policarbonato ou fibra de vidro. Em áreas litorâneas, recomenda-se usar aço zincado, inox ou plástico adequado para evitar corrosão. E não adianta só instalar, o padrão de entrada exige manutenção periódica. É preciso pintar para evitar ferrugem, vedar contra infiltrações de chuva, manter conduítes em bom estado, proteger o visor e evitar que insetos e animais peçonhentos se instalem dentro da caixa. Antes de definir a localização dos quadros de energia, o arquiteto deve estudar o terreno e a posição da rua. Isso porque, em muitos projetos, é comum integrar no mesmo conjunto o hidrômetro, o medidor de energia, a caixa de correspondência, a campainha com interfone e até mesmo a câmera de vigilância. Essa integração facilita a leitura tanto do consumo de água quanto de energia elétrica. O quadro de medição deve ser instalado dentro da propriedade, preferencialmente no limite do terreno com a via pública, em parede externa ou muro divisório. Ele não deve ficar afastado mais de 1 metro da rua. Caso essa condição não seja atendida, é necessário que o arquiteto apresente um desenho para análise da concessionária. Além disso, não são aceitos locais inseguros ou de difícil acesso, como áreas mal iluminadas, próximas a bombas, máquinas, escadarias ou reservatórios. É importante lembrar que os padrões de medição variam de acordo com a concessionária e também com o número de consumidores. Se o projeto não prever corretamente esse espaço, a concessionária pode simplesmente negar o fornecimento de energia. Por isso, o arquiteto e o engenheiro eletricista precisam trabalhar de forma integrada, garantindo que o quadro fique em local acessível e facilite a leitura pela concessionária. Já o quadro de distribuição, também conhecido como QD ou quadro de luz QL, é o coração da instalação elétrica. Nele se concentram os dispositivos de proteção e comando, como disjuntores termomagnéticos, dispositivos DR e barramentos de fase, neutro e terra. Dele partem todos os circuitos que vão alimentar a iluminação, tomadas e equipamentos da edificação. Outro detalhe essencial é a previsão de espaço para futuras ampliações. Quadros com até 6 circuitos reservar espaço para pelo menos 2 a mais. De 7 a 12 circuitos reserva para 3. De 13 a 30 circuitos reserva para 4. E acima de 30 circuitos reserva mínima de 15%. O quadro deve ser instalado em local de fácil acesso, de preferência próximo ao medidor e também às cargas de maior consumo, como chuveiros, ar-condicionado ou motores. A distância máxima entre o quadro e a tomada mais distante não pode ultrapassar 35 metros. Se essa distância for maior, a solução é subdividir o sistema em 2 ou mais quadros, algo comum em edificações acima de 250 metros quadrados. Nos edifícios,
Cada unidade deve ter o seu próprio quadro, ligado individualmente ao centro de medição por conduítes separados. Já em residências, as posições mais recomendáveis são corredores, áreas de circulação, vestíbulos, cozinhas ou áreas de serviço, sempre cuidando para que não atrapalhe a colocação de armários. A instalação deve ser feita de forma ergonômica, o centro do quadro deve ficar a aproximadamente 1,5 metros do piso acabado. E, por segurança, nunca se deve instalar o quadro em ambientes reservados, como dormitórios, banheiros ou locais de acesso restrito. As prumadas elétricas são o conjunto de eletrodutos que concentram, em um único local, a subida das instalações elétricas nas edificações verticais. Já na fase de projeto, é fundamental prever um espaço para as prumadas e também para as caixas de passagem, sempre em áreas comuns dos pavimentos, de fácil acesso e com o mínimo de interferências possíveis. Na execução, algumas recomendações são essenciais: manter sempre o prumo, bloquear as pontas para evitar entrada de argamassa ou resíduos, inspecionar a qualidade dos materiais, eliminar rebarbas nas emendas, garantir a estanqueidade dos eletrodutos e, de preferência, executar as prumadas quando a edificação já estiver protegida da chuva. Além disso, as caixas embutidas na alvenaria devem ser previstas de forma a ficar niveladas com o revestimento final. Outro ponto importante é a compatibilização com outros projetos, estrutural, hidráulico, telefonia e dados, para evitar conflitos e retrabalhos. Já as caixas de passagem, geralmente embutidas em parede fabricadas em diferentes materiais, servem para organizar a distribuição de cabos e fios, principalmente em trechos longos ou quando há mudança de direção. Deve haver pelo menos uma caixa de passagem a cada 15 metros de eletroduto. O tamanho dessas caixas varia conforme o número de eletrodutos que chegam até elas. Durante o planejamento de uma obra, é essencial prever os pontos de elétrica em todos os ambientes da casa. Os profissionais envolvidos no projeto definem a quantidade, o tipo e a distribuição desses pontos, considerando a metragem, o layout e as normas técnicas brasileiras, como a NBR 5410 e NBR ISO 8995-1. O equilíbrio é fundamental, poucos pontos podem gerar desconforto, pontos demais aumentam o consumo e reduzem a eficiência energética. O desafio é atender às necessidades dos usuários, sem comprometer a sustentabilidade. Uma boa comunicação entre arquiteto, engenheiro elétrico e empreendedor evita erros e garante que todos os ambientes recebam a quantidade certa de pontos. Sala de estar e jantar. Interruptores na entrada e na porta de acesso à área íntima. Tomadas em alturas adequadas, com algumas extras para equipamentos. Pontos de luz, projetados conforme o layout e a mesa de jantar. Em salas grandes ou escadas, os interruptores devem ser three-way, que são chamados de paralelo no Brasil, dispostos em cantos opostos. Lembre-se, interruptores e tomadas podem valorizar a decoração. Escritório. Tomadas acima da bancada para computador. Ponto de internet banda larga para futuras necessidades. Dimmer opcional para controlar a intensidade da luz. Dormitórios. Interruptores em paralelo na porta e na cabeceira da cama. Dimmer perto da cama para regular a luz. Tomada para ar-condicionado, acima de 1,5 metros do chão. Ponto de antena de TV. Tomadas extras para abajures e carregadores. Banheiros. Circuitos protegidos por disjuntor DR. Tomadas a pelo menos 60 cm do box. Pontos de luz na parede, acima da altura dos olhos, evitando sombras. Iluminação do espelho com lâmpadas quentes para luz natural no rosto. Pontos elétricos adicionais para chuveiro, aquecimento central e banheira de hidromassagem. Cozinha. Distribuição em triângulo de trabalho, pia, geladeira e fogão. Pontos de luz sobre a bancada. Tomadas para geladeira, freezer, máquina de lavar louças e micro-ondas. Ponto elétrico para a coifa, próximo ao teto. Área de serviço. Pelo menos uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro. Tomadas para a máquina de lavar, ferro elétrico e secadora. Atenção à segurança, à altura adequada e proteção das tomadas.
terraço e áreas externas. Tomadas de uso geral na varanda. Pontos de luz para jardim e piscina. Dispositivos resistentes ao clima. Chegamos ao fim da primeira parte sobre as interfaces prediais das instalações elétricas. Neste vídeo, vimos a importância histórica da eletricidade, a necessidade das normas técnicas como a NBR 5410 e a NBR ISO 8995-1, e detalhamos o passo a passo de: primeiro, o padrão de entrada, que garante a ligação segura com a concessionária. Segundo, a correta localização dos quadros, do medidor ao quadro de distribuição, o coração da sua instalação. E as melhores práticas para promadas e caixas de passagem. Tudo isso, reforçando a importância da integração entre o arquiteto e o engenheiro eletricista desde o início do projeto. Além dessas considerações feitas sobre as interfaces prediais elétricas, ressalta-se a importância crucial de eletricistas qualificados para garantir a execução de um projeto elétrico de qualidade em obras de qualquer natureza, desde residenciais até industriais. Esta jornada continua. Na próxima parte, vamos aprofundar no detalhamento fino da instalação, focando na previsão de tomadas, nas diretrizes de luminotécnica para o conforto visual e nos essenciais dispositivos de proteção que salvaguardam sua obra. Para maiores informações e para se aprofundar nas normas citadas, as referências completas estão disponíveis na descrição do vídeo. Gostou do conteúdo? Curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais vídeos sobre arquitetura e engenharia. Até a próxima!